A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória de reestruturação dos ministérios após o governo Lula ceder. Foram 337 votos a favor, 125 contra e uma abstenção. Para falar sobre o assunto, muito gentilmente nos atende, o Jornal da Manhã recebe agora o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado? Sempre um prazer tê-lo por aqui. Bem-vindo. Tudo bem, muito bom dia, Adriano, muito bom dia, Tiago, os comentaristas. A satisfação é minha de estar ao vivo com vocês e com todos que nos acompanham na Jovem Pan. Bom dia também, obrigada. Como o senhor avalia essa aprovação ontem na Câmara e a votação que acontece agora também cedinho no Senado? Adriano, o governo foi derrotado. A gente gostaria que a derrota fosse muito maior, por isso votamos contra a medida provisória de reestruturação, mas é importante lembrar que a medida já veio com uma série de alterações da comissão especial, da comissão das medidas provisórias do Congresso Nacional, muito positivas. Nós tivemos o fim da discussão sobre onde fica o COAF, fica, portanto, com o Banco Central, que era uma discussão, né? Estavam falando em passar ele para a Fazenda, a questão do CAR, né? E o Ministério do Meio Ambiente, além do CAR, também cuidaria de recursos hídricos e questões do saneamento, acabou passando para o Ministério da Gestão. E para nós, o novo, a mais importante de todos, porque inclusive nós fomos quem fez a proposta, né? A nossa emenda para que fique na agência, na ANA, né? A Agência Nacional que sempre cuidou da questão do saneamento, que fique o marco do saneamento lá, foi também aprovado, foi incluído na medida provisória. Antes estava no Ministério das Cidades e isso acabaria dando muita ingerência política. Então, houve uma série de coisas que foram alteradas e aprovadas no relatório final da medida provisória, que foram, na verdade, derrotas para o governo, mas ainda assim nós preferíamos, evidentemente, que se retornasse à estrutura ministerial anterior. É um absurdo, 37 ministérios e toda essa montanha de cargos e verbas que foi negociada para poder garantir a sua aprovação. Pois é, deputado, é possível dividir a porcentagem desta votação de ontem para hoje? Qual a porcentagem do governo, porcentagem de Lira nessa negociação e nessa articulação? Perfeito, Thiago. Na verdade, realmente foi o Lira foi fiel da balança, como tem sido desde o início do governo, né? Ele foi eleito com 464 votos, a maior votação da história da Câmara dos Deputados. Eu fui candidato a presidente da Câmara naquela ocasião, recebi 19 votos, aí a gente já vê o tamanho da diferença. Claro que eu lancei a candidatura um dia antes da eleição e ele já vem, no mínimo, trabalhando ao longo dos 2 anos do seu mandato. Ele tem um poder muito grande porque ele é também o grande negociador, o fiel da balança com o governo, entre o governo, e os líderes partidários. Mas esse seu poder tem limite. Qual é o limite? O limite é o da insatisfação da base parlamentar, que nesse momento está completamente sem articulação na Câmara dos Deputados. E segundo o que nós ouvimos, até porque nós não participamos de nenhum tipo de negociação ou negociado que seja com o governo, os deputados da suposta base governista estariam muito insatisfeitos com o descumprimento, né, de uma série de compromissos que teriam sido feitos com o governo, e Lira teria dado uma última chance, colocando, né, a sua credibilidade, digamos assim, junto a esses líderes partidários em jogo. A verdade é que nós vivemos um momento em que o governo do PT, que nunca gozou de grande confiabilidade por causa do seu histórico, né, um histórico de falta de compromisso e falta de confiança também daqueles que fecham acordos com o PT, com o Lula, né? E é uma base, portanto, que está completamente desarticulada e nós não vemos um futuro promissor nesse sentido. O que para nós, a oposição, obviamente, é muito bom. E o senhor disse, deputado, que 37 ministérios é um grande absurdo. O governo anterior trabalhava com 23. Quais seriam os principais prejuízos dessa quantidade de pastas e de ministros?
Bom, nós, inclusive, do Novo, defendemos que deveriam ser ainda menos do que 23. O governador Romeu Zema, em Minas Gerais, governa com 12 secretarias e consegue se reunir com os secretários todos em uma única reunião, né? É muito difícil. Como é que um presidente vai conseguir falar com 37 ministérios numa reunião? É absolutamente, sob o ponto de vista de gestão, ineficiente. Você imagina, se 37 ministros estão numa reunião ministerial presentes, se todos quiserem falar, se cada um falar por 10 minutos, e ainda é pouco para o tamanho, né, das atribuições de cada pasta, seriam 370 minutos, divide por 60, mais de 6 horas de reunião só para os ministros falarem, o presidente ainda tem que responder. Então, do seu ponto de vista de gestão, é absolutamente ineficiente. A começar por aí. Depois, pelo número de cargos que se criam, de novas estruturas, de falta de diálogo entre pastas que têm mais ou menos a mesma função ou funções compatíveis umas com as outras, é completamente ineficiente e um grande incentivo a negociatas e à corrupção. Por isso nós sempre somos contra, né, a esse excesso de ministérios. O Brasil é, lamentavelmente, no mundo, o segundo país em número de ministérios, demonstrando como estamos na contramão de qualquer critério de eficiência no setor público, na administração pública. Deputado Marcel Van Hatten, as perguntas agora dos nossos comentaristas. Eu peço que sejam breves, por favor. Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Como você falou, não é, a gente viu na votação dessa MP não a decisão em cima da efetividade do desenho do gabinete ministerial, mas questões de distribuição de cargos e de recursos. Qual é o passo seguinte, depois desse ultimato dado aí pelo presidente Lira? A gente vai ver uma presença maior do Centrão no governo, talvez ocupando Casa Civil ou com mais influência nos ministérios? Bom, essa é a grande pergunta que o próprio Centrão se faz. Bom dia, Shel. Satisfação falar com você. O próprio Centrão, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, e os demais líderes estão ainda na expectativa de que grande parte das promessas feitas pelo governo sejam cumpridas. Na liberação de emendas, a gente viu que houve uma liberação de quase 2 bilhões de reais. Então, uma parte da fatura foi paga. Agora, eu não sei exatamente o que foi acordado. O que eu posso dizer é que, dentre os líderes, e principalmente os liderados, né, os deputados federais aqui do varejo da Câmara dos Deputados, há uma enorme insatisfação e desconfiança de que tudo o que foi prometido não será efetivamente cumprido. Isso há de ser observado nos próximos dias, até porque há uma grande confusão dentro do próprio governo, uma disputa enorme. O PT tem uma série de correntes, tem o próprio PSOL, que é um outro partido que também está insatisfeito com mudanças feitas na medida provisória em relação a determinadas estruturas governamentais onde participam. Ou seja, apenas os próximos dias dirão se este ultimato dado ontem vai servir realmente de uma espécie de lição para o governo passar a cumprir os acordos, ou se tudo vai continuar como antes e o governo, que já está com muita dificuldade de articulação, vai acabar sucumbindo de vez diante de uma enorme falta de base parlamentar. Luiz Felipe Dávila. Deputado, muito bom dia. Deputado, olha, esse governo pode criar 50 ministérios que não vai aprovar nada no Congresso, enquanto apresenta matérias que vai contra o interesse da população. O Congresso já derrubou o marco do saneamento básico, o decreto do presidente em relação ao marco do saneamento básico. Ontem deu outra prova de aprovar o marco temporal e agora deve votar a reforma tributária até o dia 15. O Congresso Nacional está focado em aprovar as pautas de real interesse do Brasil e deixar do lado essa politicagem de segunda categoria do governo? Bom dia, Luiz Felipe. Sem dúvida, para nós da oposição e para o interesse dos brasileiros, é melhor que o governo foque, ou melhor, que a Câmara e o Senado foquem nas pautas que são realmente importantes para a nação. E, nesse sentido, precisamos admitir que a Câmara dos Deputados tem agido bem. Há alguns projetos com os quais nós não concordamos, esse da alteração da estrutura do governo e o arcabouço fiscal, por exemplo, contaram com o voto contrário da oposição, mas há outros que já revelaram uma disposição da Câmara dos Deputados em fazer aquilo que é melhor para a sociedade, não aquilo que o governo quer. O decreto do saneamento foi um grande exemplo. Outro decreto que foi lançado pelo governo e que deve ser sustentado por decisão da Câmara dos Deputados é aquele que define que turistas dos países Estados Unidos da América, Canadá, Austrália e Japão
precisam novamente pedir visto antes de virem para o país. É um enorme prejuízo para o nosso turista, para o nosso setor do turismo, para a camareira do hotel, para o garçom do restaurante, porque justamente esses turistas são aqueles que mais deixam recursos nos destinos que frequentam. E nós estamos aqui vendo uma vontade grande do parlamento de também derrubar este decreto e retroagir a decisão do governo anterior de permitir que esses turistas com alto poder aquisitivo possam voltar a vir ao Brasil sem exigência de visto. Foi uma decisão puramente ideológica e contra o interesse nacional. E temos ainda, como você bem mencionou, a reforma tributária, que é fundamental e depende do Congresso Nacional para ser aprovado, principalmente para simplificar e, obviamente, não para aumentar tributos. Tem apenas um ponto que a gente precisa mencionar para que quem nos assiste entenda o que acontece aqui no Congresso Nacional. A Câmara tem tentado fazer sua parte. O Senado precisa fazer a sua também, porque tem projetos que estão parados lá. O decreto de saneamento está parado lá, nós temos a questão da privatização dos Correios que está parada lá, agora se o decreto dos vistos for aprovado aqui, a gente espera que não fique parado lá, então é muito importante que a gente tenha também a parceria do Senado, onde está mais difícil o jogo para a oposição, porque a Câmara, em uma medida considerável, apesar de não concordarmos com tudo que está sendo aprovado, tem também auxiliado países em pautas importantes como essa que você mesmo mencionou. Para fechar, Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. A minha sensação é que estamos todos dentro de um jumbo, prestes a decolar, e o comandante, ao invés de estar preocupado com o plano de voo, com as turbinas, ele está preocupado com o uniforme dos comissários. Ou seja, esse início do governo, que geralmente é o momento onde o governo consegue avançar mais nas suas pautas, está sendo completamente desperdiçado com assuntos que ainda são muito elementares. E mesmo que se aprove a reforma tributária e que o governo consiga ter mais dinheiro em caixa, a gente não vê um projeto para o país. O senhor acredita que perderemos 4 anos e que a população brasileira vai ter que se segurar e torcer para um novo presidente que tenha um projeto melhor para o país? Olha, Beraldo, está muito difícil a situação. Não à toa a gente já pediu até o impeachment do presidente da República. Eu gostei da sua analogia, eu só complementaria que o piloto que está cuidando do uniforme, ele na verdade é um terrorista que sequestrou, tá, a condução da aeronave e está ali sem rumo, não sabe nem em que prédio quer bater primeiro. Sabe, é um absurdo que nós estamos vendo, um após o outro. Agora essa visita do ditador Nicolás Maduro ao Brasil, que desagradou todo mundo, da direita à esquerda. O próprio presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que não é narrativo o que acontece na Venezuela, foi um desrespeito com o povo venezuelano, com a própria Organização das Nações Unidas e todo mundo democrático que tem condenado as ações do ditador Maduro na Venezuela. Está muito difícil esse governo, espero que ele termine muito antes desses 4 anos, mas se precisarmos passar por todo esse caos durante 4 anos, nós vamos fazer o possível para evitar retrocesso e certamente ter um presidente muito melhor a partir de 2027. Esse é o nosso grande desafio daqui para frente e vamos trabalhar firmemente como oposição para sermos propositivos, evitar retrocesso e incentivar novas lideranças a surgir. E para finalizar, é muito importante que o povo esteja nas ruas. No dia 4 de junho eu estarei em Porto Alegre, no Parcão, às 14h30, manifestando por liberdade, justiça e democracia. Espero que todos os brasileiros que acreditam nesses mesmos princípios e valores estejam conosco nas ruas. Muito obrigado pelo convite para estar com vocês. Nós que agradecemos, deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Ótimo dia, obrigada pela entrevista.